Nós vivemos num mundo em que criticar qualquer pessoa é visto como intolerante ou mesmo odioso. Palavras fortes de repreensão raramente são ditas, pelo menos abertamente. Dizer que as crenças religiosas de alguém são falsas é muitas vezes entendido como uma crítica pessoal ou uma expressão de arrogância ou superioridade pessoal. Se eu disser que você está errado, ou se disser que suas crenças estão erradas, eu não estou, conforme esse pensamento, sendo amoroso ou compassivo. Precisamos viver e deixar viver. Outras pessoas têm suas crenças, outras religiões têm a sua compreensão da natureza da realidade e as suas próprias definições do que é verdadeiro e do que é falso, do que é bom e do que é mal. Mas quem sou eu para dizer que essas pessoas estão erradas? A doutrina da Ceia do Senhor, a Santa Ceia, é uma das grandes linhas divisórias entre as pessoas que professam fé em Cristo. E tem sido assim desde a Reforma Protestante. Uma das questões centrais que divide o catolicismo romano do cristianismo reformado é o nosso entendimento da Ceia do Senhor e o que a Igreja Católica Romana ensina sobre a missa. Agora, a tendência na nossa cultura moderna é minimizar tais diferenças e talvez afirmar que essas diferenças não são realmente tão importantes ou sérias. Mas durante a época da Reforma, quando o nosso catecismo foi escrito, esta tendência ainda não se tinha desenvolvido. Os reformadores, que conheciam muito bem, em primeira mão, a seriedade do falso ensino que enfrentavam, não hesitaram em fazer declarações muito fortes sobre os erros da Igreja Católica Romana. Pergunta 78. Então, o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue reais de Cristo? Resposta: não. Do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem é a própria purificação dos pecados, mas é simplesmente um sinal e uma garantia disso da parte de Deus. Assim também o pão na ceia do Senhor não se torna no próprio corpo de Cristo, embora seja chamado de corpo de Cristo conforme a natureza e o uso dos sacramentos. Pergunta 79. Por que então Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue, ou de a nova aliança no seu sangue? E por que Paulo fala da comunhão do corpo e do sangue de Cristo? Resposta: Cristo fala dessa maneira por um motivo importante. Ele quer nos ensinar pela sua ceia que, do mesmo modo como o pão e o vinho nos sustentam a vida temporal, assim também o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida das nossas almas para a vida eterna. E ainda mais, ele nos quer assegurar por esse sinal e garantia visíveis, primeiramente, que pela operação do Espírito Santo nós participamos do seu verdadeiro corpo e sangue, tão certo quanto recebemos com a nossa boca esses santos sinais em memória dele. E em segundo lugar, que todo o seu sofrimento e obediência são tão certamente nossos, como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago pelos nossos pecados. Dia do Senhor 30, pergunta 80. Qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? Resposta: a ceia do Senhor nos testifica, primeiramente, que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que ele mesmo realizou na cruz de uma vez por todas. Em segundo lugar, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu, em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai, e é onde ele quer ser adorado. A missa, no entanto, ensina primeiro que nem os vivos nem os mortos têm o perdão de pecados por meio do sofrimento de Cristo, se ele não for ainda sacrificado diariamente em favor deles
pelos sacerdotes. E em segundo lugar, que Cristo está presente corporalmente na forma do pão e do vinho, e neles deve ser adorado. A missa, portanto, é basicamente nada mais que a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo, e é uma idolatria maldita. E assim encontramos no nosso catecismo uma declaração que hoje parece muito dura para muitas pessoas. Uma declaração que muitas pessoas até diriam ser odiosa, ou pelo menos não amorosa. Nós confessamos que a ceia do Senhor não é um sacrifício repetido do corpo e sangue literal de Jesus Cristo. Nós confessamos que o corpo físico e o sangue de Cristo não estão presentes fisicamente nos elementos da ceia do Senhor. Então, esses elementos não devem ser adorados. O pão continua pão e o vinho continua vinho. E nós fazemos essa confissão em oposição direta ao que a Igreja Católica Romana ensina sobre esse sacramento. E não só isso, mas declaramos que o ensinamento da Igreja Católica Romana sobre a missa não é apenas um erro, mas uma grave heresia. Na verdade, confessamos e declaramos no nosso catecismo que a compreensão católica romana da missa leva a uma prática que é, simplesmente, nada mais do que uma idolatria maldita. Uma igreja americana que ainda inclui oficialmente o Catecismo de Heidelberg como um dos seus padrões doutrinários, inclui uma nota explicativa sobre essa frase no catecismo, dizendo que os últimos 3 parágrafos da resposta 80 do catecismo não refletem com precisão o ensino oficial e a prática da Igreja Católica Romana de hoje, e não são mais vinculativo confessionalmente. No entanto, quando nós olhamos para o catecismo, o próprio catecismo da Igreja Católica Romana, e o que diz sobre a missa, nós vemos que essas palavras permanecem tão verdadeiras hoje como eram quando foram escritas e incluídas no nosso catecismo. O catecismo da Igreja Católica Romana diz que a Eucaristia, eu vou citar, é o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até ao seu regresso. E que tipo de culto é devido ao sacramento da Eucaristia? Eu vou citar mais uma vez. É devido ao culto de latria, isto é, de adoração reservado só a Deus, quer durante a celebração eucarística, quer fora dela. De fato, a Igreja conserva com a maior diligência as hóstias consagradas, leva-as aos enfermos e às pessoas impossibilitadas de participar na Santa Missa. Apresenta-as à solene adoração dos fiéis, leva-as em procissão e convida à visita frequente e à adoração do Santíssimo Sacramento, conservado no tabernáculo. Então, dizer que essa prática é uma idolatria maldita talvez não concorda com as sensibilidades modernas. Mas quando a adoração é oferta às coisas criadas, em vez de ao Criador, podemos dizer algo diferente? De que essa prática é, de fato, idólatra? Quando dizemos isso, estamos falando a verdade em amor. Nosso objetivo não é declarar nossa superioridade pessoal. E a nossa confissão não se baseia na nossa opinião pessoal. Baseia-se na palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Se disséssemos algo menos sobre o falso ensino sobre a missa católica romana, não estaríamos mostrando amor para com o nosso próximo. Falar em amor
Nem sempre é fácil. Pode significar ter que dizer coisas que são difíceis ou que podem ferir os sentimentos das outras pessoas. Mas é necessário, porque a verdade é a verdade de Deus. Aqueles que acreditam que Cristo deve ser repetidamente sacrificado e que o pão e o vinho devem ser adorados, de fato envolvem-se na idolatria. Eles devem ser corrigidos. E esse é um princípio importante do qual devemos ser lembrados como cristãos do século XXI. Não apenas no que diz respeito à doutrina da ceia do Senhor, mas em todas as áreas da vida. Às vezes temos que dizer coisas difíceis, mas essas coisas difíceis devem ser ditas pelo bem do nosso próximo e, mais importante, pelo amor de Deus. Que Ele nos dê o que precisamos para continuar a falar a verdade em amor. Não apenas sobre a ceia do Senhor, mas sobre todas as questões importantes da vida, mesmo quando temos que fazer isso de forma completamente contracultural.